Quanto mais conhecemos nosso amigo, quanto mais ele também nos Uma boa noite a todos. Verificando a lista de presença, havendo o fórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberto a 31ª sessão ordinária do segundo período legislativo do ano 2025. Em pé, vamos fazer a oração do Pai Nosso para agradecer a Deus por mais uma semana de trabalho. Quero justificar a ausência do nosso presidente Juliano. Ele acabou fazendo uma cirurgia no olho e está em recuperação à sua casa. Ele tinha dito que fazia de tudo para estar nessa sessão,
mas infelizmente não foi possível. Então nós damos sequência nos trabalhos. Coloco em votação a ata da sessão ordinária ocorrida no dia 28 de agosto. Aprovado. 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 Não havendo voto contrário e não havendo nenhum questionamento, declaro aprovada a ata da última sessão ordinária. Solicito a leitura da moção de pesar. Moção de pesar. A Câmara Municipal de Tijucas do Sul manifesta votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Laurinda da Cruz Lopes, nascida em 24 de fevereiro de 1933 e falecida em 28 de agosto de 2025. Mãe dedicada de 6 filhos e mãe de criação de tantas outras crianças, Laurinda viveu em uma trajetória marcada pela fé, pela generosidade e pelo serviço à comunidade. Foi catequista, professora e ministra da Igreja do Postinho, em Tijucas do Sul, onde transmitiu valores cristãos com ternura e sabedoria, deixando marcas profundas em todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Prestou serviço por 33 anos como professora. Descendente de escravos vindos de Angola, Laurinda construiu sua história com coragem e amor. Na sala de aula, ensinou mais do que matérias, mostrou caminhos, acreditou em sonhos e acolheu com o coração. Fora dela, sua presença era sinônimo de força e compaixão. Sua atuação na igreja e na comunidade foi exemplo de dedicação e fé viva, sendo reconhecida como símbolo do amor divino e do ensinamento cristão. Diante desses e outros fatos, a Câmara Municipal de Tijucas do Sul expressa seus mais sinceros sentimentos de solidariedade e condolências à família e amigos, desejando que Deus conceda força e conforto a todos. Moção do vereador Pedro Luiz da Rocha e da vereadora Sandra de Fátima Andrade. Solicito encaminhamento à família enlutada. Indicações. Solicito a leitura das indicações dos senhores vereadores e vereadora. Indicação número 205, 2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize a coleta de lixo e a limpeza tanto interna quanto ao redor de lixeiras comunitárias, todas na estrada Pedro de Oliveira, Xaxim, conforme coordenadas. Lixeira 1, lixeira 2, lixeira 3, que indica vereador Pedro Luiz da Rocha e vereador Juliano dos Santos. Indicação número 206, 2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize a roçada da vegetação na lateral da rua Professor João Boniek, Vila Cubas, onde o mato alto está obstruindo a visibilidade da sinalização viária, que indica vereador Pedro Luiz da Rocha. Indicação número 207, 2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize a colocação de manilhas na lateral do meio campinho, Lagoinha, para que o local possa ser usado como estacionamento para a população ao acessar ao campo, que indica vereador Pedro Luiz da Rocha. Indicação número 208, 2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize os seguintes serviços. Item 1. Manutenção do bueiro localizado próximo à unidade de saúde e à escola do Campestre, considerando o grande fluxo de pessoas no local, o que torna a situação perigosa. Item 2. Instalação de uma câmera de segurança no portão de entrada da Escola Municipal do Campo Hermínio Cardoso, no Campestre, visando o controle e a segurança das crianças, bem como maior tranquilidade para pais, alunos e a equipe escolar, que indica a vereadora Sandra de Fátima Andrade. Indicação número 209, 2025. Indica ao Executivo Municipal a elaboração de projeto e, posteriormente, a execução da pavimentação asfáltica completa das ruas Neuzeli Pereira, Benjamin de Senho Sobrinho e Manuel da Cruz, todas localizadas na Vila Cubas. Todas essas vias já possuem trechos parcialmente pavimentados ou estão contempladas em projetos da Prefeitura para receber pavimentação em pontos específicos, restando apenas pequenos segmentos sem cobertura asfáltica. A conclusão integral da pavimentação garantirá melhores condições de tráfego, segurança e qualidade de vida aos moradores da região. Não sendo possível a pavimentação asfáltica, indica que seja pavimentada com pedras tipo paralelepípedo ou ainda bloquetes sextavados. Indicação do vereador Sidney José de Lima. Indicação número 210, 2025. Considerando que em 20 de setembro de 2025
será celebrado o Dia Mundial da Limpeza, data oficializada pela ONU, com um momento de mobilização global em prol da preservação ambiental. Indica o Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que seja realizada uma ação especial de limpeza e conscientização ambiental no município, conforme se observa em pontos da área rural. Há grande quantidade de resíduos descartados de forma inadequada, incluindo materiais que poderiam ser reaproveitados e não precisariam ir para o aterro, como cascas de milhos e restos orgânicos, que poderiam ser destinados à compostagem e utilizados nas próprias hortas e pomares das famílias. Diante disto, indica: item 1, organização de mutirões de limpeza em pontos críticos do município, especialmente em áreas rurais. Item 2, realização de ações educativas de conscientização sobre a separação de resíduos, compostagens e reciclagem. Item 3, distribuição de material informativo e incentivo ao aproveitamento dos resíduos orgânicos pelas famílias. Quem indica, vereador Jussiel Bueno. Indicação número 211/2025. Indica o Executivo Municipal que, por meio da Secretaria competente, providencie a execução do projeto mencionado na resposta ao requerimento número 88/2025, o qual solicitava a avaliação da viabilidade de adequação do estacionamento e das calçadas em torno do Colégio Estadual Francisco Camargo. Na referida resposta, a Secretaria informou que seria elaborado um projeto técnico visando atender às demandas apresentadas. Desta forma, indica-se a necessidade de dar continuidade ao processo com a devida execução das melhorias propostas, que indica o vereador Juliano dos Santos. São essas as indicações, senhor presidente. Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Os requerimentos. Solicito a leitura dos requerimentos para deliberação do plenário. A Câmara Municipal de Tijucas do Sul, por meio das proposições dos vereadores que abaixo subscrevem, após a deliberação pelo plenário, requerem: requerimento número 141/2025, súmula, convocação de secretários municipais para a prestação de esclarecimentos. Resolve, com fundamento no artigo 95 do Regimento Interno, convocar os senhores Everaldo Schlossler, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, para comparecer à Câmara Municipal de Tijucas do Sul no dia 11 de setembro de 2025, quinta-feira, às 15 horas. Elaine de Castro Neves, secretária municipal de Saúde, para comparecer no dia 18 de setembro de 2025, às 15 horas, no mesmo local. Denise Aparecida da Rocha, secretária municipal de Educação, para comparecer no dia 25 de setembro de 2025, quinta-feira, às 15 horas, no mesmo local. A convocação tem por objetivo tratar de assuntos pertinentes às respectivas secretarias, visando esclarecimentos essenciais sobre as ações e as demandas das secretarias envolvidas, contribuindo para o exercício pleno da função fiscalizadora desta Casa Legislativa. Requerimento do vereador Adilson Luiz Oliveira, vereador Sidney José de Lima, vereador João Guilherme Camargo, vereador Jussiel Bueno, vereador Juliano dos Santos, vereador Pedro Luiz da Rocha, vereadora Sandra de Fátima Andrade, vereador Gelson Adriano Klakoski. Esse é o requerimento, senhor presidente. Coloco em votação o referido requerimento. Aprovado. Aprovado. Reprovado. Aprovado. 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 Determina o encaminhamento ao Poder Executivo para as devidas providências. Ordem do dia. Solicito a leitura do veto parcial da emenda do projeto de lei número 15/2025, que regulamenta percentual mínimo de participação do comércio local no espaço da praça de alimentação de eventos realizado pelo município de Tijucas do Sul e estabelece outras providências. Solicito a leitura da mensagem. O prefeito do município de Tijucas do Sul, no uso de suas atribuições, decide vetar parcialmente a emenda ao projeto de lei número 15/2025, aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores, em face da sua inconstitucionalidade, conforme explicitado nas razões que seguem. As razões do veto estão anexo para os senhores vereadores analisarem após a reunião. Determina o encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça. Ainda na ordem do dia, apresentação do anteprojeto de lei número 11 de 2025, de autoria do vereador Juliano, que dispõe sobre a implantação do Programa Municipal de Ecoterapia como tratamento complementar às crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, o TEA, no município de Tijucas do Sul e das outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Anteprojeto de lei número 11/2025, Poder Legislativo. Senhor Prefeito,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o presente anteprojeto de lei que visa disponibilizar um meio alternativo de terapia para crianças entre 3 e 12 anos de idade com transtorno de espectro autista, TEA. A ecoterapia, modalidade terapêutica que utiliza a interação entre o ser humano e o cavalo, proporciona benefícios significativos como socialização, autoconfiança, autoestima e estímulo psicomotor. Trata-se de uma abordagem reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, promovendo o desenvolvimento integral da pessoa com deficiência, com base nas leis federais nº 12.764 de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e número 13.830 de 2019, que dispõe sobre a prática da ecoterapia. Diversos municípios de pequeno porte já instituíram programas semelhantes, obtendo resultados positivos. Nesse contexto, o presente projeto tem como objetivo ampliar o acesso a terapias complementares e fortalecer os serviços já prestados por instituições municipais como a ONG Amor Maior. Solicito o apoio dos nobres vereadores para a aprovação desse anteprojeto, que representa um avanço na inclusão e atenção às pessoas com transtorno do espectro autista, por meio de uma terapia acessível, eficiente e inovador. Anteprojeto do vereador Juliano dos Santos. Determina o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal para as devidas providências. Ainda na ordem do dia, a apresentação do projeto de lei número 37 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o exercício de 2026 a 2029. Solicito a leitura da mensagem. Projeto de lei número 37 de 2025, Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, encaminho a Vossa Excelência para apreciação dessa Câmara de Vereadores projeto de lei referente ao plano plurianual para o exercício 2026 a 2029. O respectivo projeto de lei visa atender à Constituição Federal de 1988, que dispõe no seu artigo 165. As leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 1. O plano plurianual. 2. As diretrizes orçamentárias. 3. Os orçamentos anuais. Parágrafo 1º. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Visando atender ainda a lei orgânica do município, artigo 8º, ao município compete promover tudo quanto respeito ao interesse local e o bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. 13. Elaborar e executar as diretrizes orçamentárias, os planos plurianuais e orçamentos anuais. Artigo 65. Compete ao prefeito. 26. Enviar ao Poder Legislativo o plano plurianual, os projetos de lei, as diretrizes orçamentárias e as propostas do orçamento previstos nessa lei. Artigo 107. Leis e iniciativas do Poder Executivo estabelecerão: 1. O plano plurianual. Parágrafo 1º. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma setorializada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Artigo 110. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara Municipal nos termos deste artigo. Artigo 163. Até a entrada em vigor da lei complementar, o que se refere ao artigo 165, parágrafo 9º, 1 e 2 da Constituição Federal, os referidos projetos de lei obedecerão ao seguinte: 1. O projeto do plano plurianual, para a vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato do prefeito subsequente, será encaminhado até 3 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Tendo em vista que necessitamos cumprir a legislação vigente, requeremos a apreciação do projeto. Cordialmente, prefeito José Altair Moreira. Determina o encaminhamento às comissões de Justiça e Redação, Administração e Serviços Públicos e Finanças e Orçamento. Ainda na ordem do dia, a apresentação do projeto de lei número 38 de 2025 do Poder Executivo,
que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2026 e das outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Projeto de Lei 38/2025. Excelentíssimo senhor presidente, encaminha a Vossa Excelência para apreciação dessa Câmara de Vereadores projeto de lei referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026. O respectivo projeto de lei visa atender à Constituição Federal de 1988, que dispõe no seu artigo 165. As leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão 1. O plano plurianual, 2. As diretrizes orçamentárias, 3. Os orçamentos anuais. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Visando atender ainda a Lei Orgânica do Município, artigo 8. Ao município compete promover tudo quanto respeita ao interesse local e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. 13. Elaborar sua lei anual de diretrizes orçamentárias, seu orçamento anual e plano plurianual de investimentos, prevendo a receita e fixando a despesa mediante planejamento adequado. Artigo 107. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 2. As diretrizes orçamentárias. Compete à Câmara Municipal de Tijucas do Sul, segundo a Lei Orgânica Municipal, artigo 31. Compete à Câmara Municipal deliberar com a sanção do prefeito sobre todas as matérias de sua competência, especialmente 1. Plano plurianual, Lei Orçamentária Anual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tendo em vista que necessitamos cumprir a legislação vigente, requeremos a apreciação do projeto. Cordialmente, prefeito José Altair Moreira. Determina o encaminhamento às comissões de Justiça e Redação, Administração e Serviços Públicos e Finanças e Orçamento. Ainda na ordem do dia, apresentação dos pareceres, segunda discussão e votação do projeto de lei número 32/2025 do Poder Legislativo. Projeto Inclusão em Movimento. Dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão na categoria pessoal com deficiência, pessoas com deficiências, PCD, com premiação classificatória nas corridas de rua realizadas ou apoiadas pelo município de Tijucas do Sul e das outras providências. Solicito a leitura dos pareceres. Parecer número 93/2025, da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. O projeto tem por objeto a obrigatoriedade de inclusão da categorias de pessoas com deficiência, PCD, nas corridas de rua realizadas ou apoiadas pelo município, assegurando acessibilidade e premiação classificatória. Sob o aspecto da competência legislativa, a proposição encontra respaldo no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, que garante aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 17 da Constituição Estadual do Paraná, que reforça a autonomia municipal. E artigo 8º da Lei Orgânica Municipal de Tijucas do Sul, que também assegura a competência para legislar sobre matérias de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Quanto à legalidade, verifica-se que não há vício de iniciativa, uma vez que a norma não cria despesa direta e imediata ao Executivo, limitando-se a instituir diretrizes de política pública. Ressalta-se ainda o artigo 6º do projeto, que condiciona sua vigência ao exercício financeiro de 2026, garantindo compatibilidade com a previsão orçamentária na LDO e LOA, e o artigo 7º, que determina a regulamentação pelo Poder Executivo, assegurando a devida técnica legislativa. Assim, esta comissão entende que o projeto de lei número 32/2025 atende aos requisitos de constitucionalidade, legalidade e competência legislativa, estando apto a seguir sua tramitação regimental. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, esta comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 32, de autoria do Poder Legislativo,
É o parecer. Sidney José de Lima, presidente. Gelson Adriano Klakoski, secretário. Adilson Oliveira, relator. Parecer número 94 de 2025, da Comissão de Administração e Serviços Públicos. Fundamentação. No mérito, a iniciativa é de grande relevância social por promover igualdade de condições, respeito à diversidade e valorização da prática esportiva, como um instrumento de inclusão e cidadania. Além disso, reforça a observância da Lei Federal nº 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a previsão de consulta obrigatória ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, artigo 8º, assegura ainda maior legitimidade e participação social na formulação da política pública. Diante disso, essa comissão opina favoravelmente a aprovação do projeto por entender que atende o interesse público e promove políticas inclusivas de mérito relevante. Conclusão. Esta comissão entende que o projeto de lei número 32/2025 é oportuno e relevante. Diante do exposto, opinamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 32/2025, de autoria do Poder Legislativo. É o parecer. João Guilherme Camargo, presidente. Pedro Luiz da Rocha, secretário. E Sandra de Fátima Andrade, relatora. Parecer número 95 de 2025. Da Comissão de Finanças e Orçamento. Fundamentação. Em análise orçamentária, observa-se que a proposição prevê, em seu artigo 6º, que a lei entrará em vigor apenas em 2026, condicionando sua execução à devida previsão na Lei Orçamentária Anual, LOA, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Dessa forma, conclui-se que não haverá impacto financeiro imediato, apenas no momento de sua implementação, e ainda assim trata-se de despesas de baixo impacto, uma vez que a obrigação se limita à criação de categoria específica à premiação classificatória. Portanto, essa comissão entende que a proposição está de acordo com os princípios da responsabilidade fiscal, não gerando ônus proporcional ao município. Conclusão. Desse modo, considerando os fundamentos ora exposto, essa comissão, por unanimidade de seus membros, exara parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 32, de autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Jussiel Bueno, presidente. Sidney José de Lima, secretário. E Sandra de Fátima Andrade, relatora. Coloco em segunda discussão. Esse projeto ele tem por objetivo, em nossas corridas de rua, trazer a categoria para pessoas com deficiência. Já há alguns meses já fui procurado aí por algumas pessoas relatando que nas nossas corridas de ruas as pessoas com deficiência recebiam só uma medalha em forma de participação. E tanto numa previsão de lei federal, mas também a nível de município a gente encontra, né, vai poder encontrar esse respaldo de ter essa categoria. A justificativa muitas vezes era porque não tinha a demanda, mas a gente acredita que a demanda, a partir do momento que você criar essa categoria, a gente vai conseguir aos poucos as pessoas de outros municípios também vinha a participar. E em relação a custo, ele não é um custo exagerado, pois seria aí só medalha e troféu. E a mesma empresa hoje que faz aqui a gestão das nossas corridas de ruas já faz em outros lugares, inclusive com essa categoria. Então eu acredito que a gente não vai ter dificuldade nenhuma de fazer a implementação aqui no nosso município, visto que a gente colocou a vigência desse projeto de lei aí somente para o ano de 2026, para que também a Secretaria de Esporte tenha tempo de se organizar ou, de repente, colocar aí num termo de referência, num futuro edital aí, para contratar a empresa que vai fazer a gestão aí das próximas corridas de ruas. Esse projeto, né, parabenizo aí o vereador autor do projeto, onde leva aí o direito assegurado aí às pessoas com deficiência, né, seja ela qual for o tipo de deficiência,
para que eles possam participar também, né? É um direito de todos aí, mas que nessa categoria, né, nós ainda não temos dentro do nosso município algo que assegura esse seu direito, né? Então, parabenizo aí pelo projeto. E no que toca aí à Comissão de Finanças e Orçamento, eu entendo ali de que poderá ter um impacto financeiro, sendo que o mesmo vai ser só mesmo para o ano que vem, né, no exercício 2026, mas que isso será mínimo. Então, pela importância aí de estar atendendo a essa categoria, eu entendo de que é mais do que justo e é o nosso dever aí estar fazendo projetos e leis que atendam aí sem nenhuma distinção aí todas as pessoas do nosso município. Projeto de lei do vereador Sidney. Parabéns, vereador, pela iniciativa do projeto. Esse projeto, ele além da inclusão, ele trabalha com a questão de efetivação de direitos, dar o mesmo direito a todos. E já aconteciam as corridas de rua, né, e outros campeonatos aqui dentro do município, e não tinham modalidades, né, da pessoa com deficiência. Então, a inclusão é bastante importante, valorização das pessoas com deficiência, eles vão ter a mesma oportunidade e também ter a premiação, né, e também prevendo a questão do impacto. Para este ano não haverá impactos, e sim para o ano que vem, mas não é um impacto financeiro significativo, grande, né, é um impacto que, diga assim, de passagem, que vale a pena, né, pela questão da inclusão. Então, parabenizo o vereador e certamente trará aí muitos benefícios para as pessoas com deficiência. Parabenizar novamente o vereador pelo projeto. Nós falamos tanto em inclusão, aí não é só questão da inclusão, é um incentivo, né? Esporte é saúde, né? Então, incentivar as pessoas com deficiência a participarem das provas. Como o vereador falou, o custo é muito pequeno, né? Então, não dá nem para medir o custo pelo tamanho do projeto. Então, é que eu falei, esporte é saúde. Parabéns, vereador. Esse projeto, na verdade, é muito importante, né, para a inclusão. Nada a ver com o projeto que eu vou comentar, né, mas essa semana estive conversando com meu irmão, ele está fazendo uma estufa de morango adaptada para pessoas deficientes. E ele se emocionou muito, porque foi uma menina cadeirante e deficiente e conseguiu colher o morango. Pense a alegria dessa menina no poder colher o morango. Aí eu fico pensando, imagine a alegria de uma pessoa poder participar de um evento, de uma corrida, de uma própria caminhada mesmo. Então, esse projeto é muito importante. Coloque em votação o referido projeto. Aprovado. 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 Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para o sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, a apresentação dos pareceres e segunda discussão e votação do projeto de lei número 33/2025 do Poder Executivo, que altera a lei número 983, de 10 de dezembro de 2024, que autoriza a concessão de direitos real de uso e cessão de uso de imóveis municipais e das outras providências. Solicito a leitura dos pareceres. Parecer número 96/2025, da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. A Comissão de Constituição e Justiça, após a análise do projeto de lei número 33/2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, entende que a matéria encontra amparo no ordenamento jurídico. A proposição se insere na competência legislativa municipal nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, do artigo 17 da Constituição Estadual do Paraná e do artigo 8º da Lei Orgânica Municipal de Jucás do Sul, por tratar de questão de interesse local relacionada ao patrimônio público municipal. No tocante à iniciativa, observa-se que compete privativamente ao Poder Executivo dispor sobre a administração e alienação de bens públicos, o que afasta eventual vício formal. Do ponto de vista da legalidade,
A concessão de direito real de uso e a cessão de uso depende de autorização legislativa e de procedimento licitatório, como previsto no próprio texto da lei, garantindo conformidade com a Constituição Federal e a Lei nº 8866 de 1993, Lei de Licitações, atualmente substituída pela Lei nº 14.133 de 2021. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, esta comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei número 33, de autoria do Poder Executivo. É o parecer: Sidney José de Lima, presidente; Gelson Adriano Klakoski, secretário; Adilson Luiz de Oliveira, relator. Parecer número 97 de 2025, da Comissão de Administração e Serviços Públicos. Fundamentação. O projeto de lei número 33 de 2025, da iniciativa do Poder Executivo, visa alterar a redação da lei número 983 de 2024, atualizando a autorização para a concessão de direito real, de uso e cessão de uso de imóveis públicos municipais, especificando matrículas, áreas e localizações. No mérito, a medida se mostra relevante para a adequada utilização do patrimônio público, uma vez que permite a implementação, manutenção e exploração de espaço por pessoas jurídicas legalmente constituídas, mediante licitação. Isso assegura maior transparência, eficiência administrativa e regularidade no uso dos bens municipais. A proposta também atende ao interesse público, pois possibilita o aproveitamento de imóveis que, de outra forma, poderiam permanecer ociosos, promovendo desenvolvimento local, geração de empregos e incremento econômico. Conclusão. Diante do exposto, os membros da presente comissão exaram parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 33 de 2025 do Poder Executivo. É o parecer: João Guilherme Camargo, presidente; Pedro Luiz da Rocha, secretário; Sandra Fátima de Lima, relatora. Coloca em segunda discussão. Esse projeto aí a gente já discutiu algumas vezes, já, para ser mais exato, umas 3 vezes, 3 ou 4 vezes. E dessa vez ele só veio ali trazendo alteração em relação ao número das matrículas e o espaço ali onde os barracões e os terrenos vão estar ali à disposição aí para um credenciamento, um chamamento licitatório para que empresas possam vir se instalar aí no nosso município. Como o vereador Sidney mencionou, já é a 4ª vez que esse projeto está sendo aprovado. Então, agora com a 4ª aprovação, né, provavelmente a 4ª aprovação desse projeto, quem sabe agora com curto prazo de tempo aí, se instale alguma empresa no referido barracão e que possivelmente não venha mais uma vez o mesmo projeto para nós aprovar aqui, né? Daí vai ficar muito ruim. Coloque em votação o referido projeto. Aprovado. 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 Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para o sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, a apresentação dos pareceres segundo a discussão e votação do projeto de lei número 35 de 2025 do Poder Executivo, que estabelece procedimentos referentes ao controle populacional, criação, comercialização, adoção, abandono e controle sanitário de cães e gatos no município de Jucas do Sul, Paraná, e das outras providências. Solicito a leitura dos pareceres. Parecer número 98 de 2025, da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. A Comissão de Constituição e Justiça, após a análise do projeto de lei número 35 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, observa que a matéria está em conformidade com a competência legislativa do município, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 17 da Constituição Estadual do Paraná. Autonomia municipal. Artigo 8º da Lei Orgânica Municipal de Jucas do Sul. Legislação de interesse local e suplementar.
O projeto dispõe sobre políticas públicas de controle populacional e saúde de animais domésticos, sem invadir competências federais ou estaduais, e não apresenta vícios de iniciativa ou técnica legislativa. Destaca-se que o texto condiciona a execução das ações, a regulamentação e a coordenação das secretarias municipais competentes, garantindo a legalidade e a adequada aplicação dos recursos públicos. Diante do exposto, a CCJ manifesta pela constitucionalidade, legalidade e regularidade técnica do projeto de lei número 35 de 2025, recomendando sua tramitação. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, esta comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e a legalidade do projeto de lei número 35, de autoria do Poder Executivo. É o parecer: Sidney José de Lima, presidente; Gelson Adriano Klakoski, secretário; Adilson Luiz de Oliveira, relator. Parecer número 99 de 2025, da Comissão de Administração e Serviços Públicos. Fundamentação. O projeto de lei número 35 de 2025 tem por objetivo estabelecer procedimentos relativos ao controle populacional, criação, comercialização, adoção, abandono e controle sanitário de cães e gatos no município de Tijucas do Sul, Paraná. No mérito, a proposição é relevante e adequada ao interesse público, pois promove o controle populacional de animais domésticos, prevenindo zoonoses, estabelece critérios de priorização para esterilização de animais em situação de vulnerabilidade social, organiza e regulamenta a criação, comercialização e adoção de cães e gatos, garantindo transparência e saúde pública. Fortalece a participação de ONGs e protetores independentes na política do bem-estar animal e incentiva a educação ambiental e a guarda responsável. A preposição atende ao interesse público, promove eficiência administrativa e inclusão social e respeita princípios de transparência e legalidade. Conclusão. Esta comissão entende que o projeto de lei número 35 de 2025 é oportuno e relevante. Diante do exposto, opinamos favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 35 de 2025 do Poder Executivo. É o parecer: João Guilherme Camargo, presidente; Pedro Luiz da Rocha, secretário; Sandra de Fátima Andrade, relatora. Parecer número 100 de 2025, da Comissão de Finanças e Orçamento. Fundamentação. A Comissão de Finanças e Orçamento analisou o projeto de lei número 35 de 2025, considerando o ofício número 14 de 2025, por meio do qual a comissão solicitou esclarecimentos sobre o impacto financeiro da proposição. Em resposta ao ofício encaminhado ao setor de contabilidade do Executivo Municipal, informou que o projeto está em consonância com o Plano Plurianual, PPA, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, LOA. Ademais, não haverá despesas adicionais não previstas, garantindo compatibilidade com a responsabilidade fiscal. Conclusão. Desse modo, considerando os fundamentos ora expostos, esta comissão, por unanimidade de seus membros, exala parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 35, de autoria do Poder Executivo. É o parecer: Jussiel Bueno, presidente; Sidney José de Lima, secretário; Sandra de Fátima Andrade, relatora. Coloco em segunda discussão. Bom, é mais um projeto aí voltado ao bem-estar animal, qual o nosso município aí vem nos últimos tempos aí fazendo algumas alterações, fazendo algumas novas leis que a gente possa aí estar fazendo esse controle, aí o qual aqui o Josmar, lá em 2015, se não me engano, né, Josmar, acho que foi feita aí a lei de sua autoria, que começou lá naquele tempo para a gente pudesse fazer do cuidado aí do bem-estar animal em nosso município, qual a gente vê aí a questão das castrações, que parabenizar a Secretaria aí de Meio Ambiente, que vem fazendo um trabalho muito forte aí na questão das castrações, também nas feiras de adoções, qual neste projeto
a gente vai tratar aí das questões de adoções, também do cuidado do bem-estar animal, a comercialização. No caso aí, a gente teve um caso aí de um canil aí que estava sendo feito para comercialização ilegal, mas que a gente possa fazer tudo dentro da legalidade e também a gente prevenir os maus tratos e também punir quem está fazendo os maus tratos aos animais. Então, esse projeto é um projeto bacana, espero que com toda certeza aí essa casa vinha aprovar. Complementando a fala do vereador Ricardo, né, a gente já falou bastante sobre isso e a necessidade da aprovação desse projeto para a gente poder ter uma fiscalização adequada em cima dessa questão de abandono de animais, de maltrato de animais dentro do nosso município. A necessidade da aprovação desse projeto, né? Então a gente consegue também, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, ter, né, esse empenho e trabalhar junto para que isso aconteça. Em uma conversa com a Secretaria, e já na semana passada a gente falou com relação aos monitoramentos, né? Então a gente vai, da próxima sessão, aí a gente vai conseguir fazer uma indicação para que haja um monitoramento em alguns pontos específicos, né, onde acontece muito essa questão, onde que acontece muito o abandono de animais, e a gente poder monitorar e poder controlar essa questão, né? Essa questão do animal de rua já é quase crônico no nosso município, tá? Bem complicado. A questão do monitoramento é difícil monitorar pelo seguinte, porque quando eles verem que está sendo monitorado numa rua, eles vão para outra. Ou vai ter que monitorar o município inteiro. Ali em casa, na rua de casa, ali era um costume de toda semana tinha cachorro extraviado. Agora agora não extraviam mais lá, agora extraviam aqui na rua Pedro Oliveira. Aqui em cima, perto onde que era do lixão. E automaticamente os cachorros vão procurar as casas mais perto. Até por sinal, essa semana extraviaram lá, tinha 6 cachorrinhos pequenos. E não sei quem foi o abençoadinho que foi lá e colocou um sofá e umas coisinhas para eles dormirem, para não dormir no tempo. Então, o monitoramento disso é muito complicado. Agora, o que temos que ter, as pessoas que querem ter seu animal, ter consciência e cuidar do animal. Se não quer aumentar, que aplica uma injeção, tem tantos meios de evitar que o animal vá se procriar. Então, a gente tem que trabalhar de uma forma que as pessoas se conscientizem de não extraviar o cachorro. Porque se existe hoje um cachorro, um gato extraviado na rua, porque alguém largou. Porque alguém não cuidou em casa e extraviou o bichinho na rua. Então, é essa conscientização que acho que a gente precisa fazer. Só complementando novamente, né, essa questão do monitoramento seria os nossos munícipes, a gente consegue orientar e conscientizar. O problema é que acontece muito essa incidência, essa questão de extravio de animais de outras localidades, de outras cidades, propriamente dizendo. É verdade. Coloque em votação o referido projeto. Aprovado. 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 Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, apresentação dos pareceres, segunda discussão e votação do projeto de lei número 40, 2025, do Poder Executivo, que dispõe sobre a política municipal de trânsito e segurança pública. Institui ao Conselho Municipal de Trânsito e Segurança Pública, Comustes, cria o Fundo Municipal de Trânsito e Segurança Pública, FUNTRANS, e das outras providências. Solicito a leitura dos pareceres. Parecer número 101, 2025, da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. A Comissão de Constituição e Justiça, no exercício de sua competência regimental, procedeu à análise do projeto de lei número 40, 2025, verificando que a matéria é de competência legislativa do município, nos termos do artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição Federal, que atribuem aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação federal e estadual no que couber.
No âmbito estadual, encontra respaldo no artigo 17, inciso 1, da Constituição do Estado do Paraná, que reforça a competência municipal para a organização de seus serviços. Da mesma forma, a Lei Orgânica do Município de Tijucas do Sul, em seu artigo 8º, dispõe sobre a autonomia municipal para legislar e organizar políticas públicas voltadas à administração local, incluindo trânsito e segurança pública. A iniciativa legislativa para a criação de conselhos e fundos, bem como para a estruturação da administração pública municipal, é de prerrogativa do Poder Executivo, conforme previsto no artigo 53, inciso 3 da Lei Orgânica Municipal. O projeto respeita os princípios constitucionais, observa a hierarquia normativa e não apresenta vícios de legalidade, constitucionalidade ou juridicidade. Destaque-se ainda os artigos 6º e 7º do texto, que garantem paridade de representação e segurança jurídica quanto à composição e funcionamento do Conselho, reforçando a regularidade da proposição. Desta forma, a Comissão de Justiça conclui que o projeto de Lei 40/2025 é legal, constitucional, está apto a seguir sua tramitação regimental. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei número 40, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Presidente Sidney José Lima, secretário Gelson Adriano Klakoski e relator Adilson Luiz Oliveira. Parecer número 102/2025, da Comissão de Administração e Serviços Públicos. Fundamentação. A proposta estabelece a Política Municipal de Trânsito e Segurança Pública. Cria o Conselho Municipal de Trânsito e Segurança Pública, COMUTS, com composição paritária entre poder público e sociedade civil, e ainda cria o Fundo Municipal de Trânsito e Segurança Pública, FUNTRANS, instrumento destinado a dar suporte financeiro às ações de planejamento, fiscalização, educação e melhorias relacionadas ao trânsito e à segurança da comunidade. Entende-se que esta comissão, que o projeto atende os princípios da eficiência e da participação social, uma vez que garante espaço de deliberação conjunto entre o poder público e sociedade organizada, possibilitando maior transparência, controle social e legitimidade nas decisões. Ademais, o fortalecimento das políticas públicas de trânsito e segurança representa um benefício direto à coletividade, reduzindo riscos de acidentes, promovendo a educação no trânsito e oferecendo instrumentos administrativos adequados à gestão municipal da área. Conclusão. Diante do exposto, essa comissão opina favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 40/2025, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Presidente João Guilherme Camargo, secretário Pedro Luiz da Rocha e relatora Sandra de Fátima Andrade. Parecer número 103/2025, da Comissão de Finanças e Orçamento. Fundamentação. Em análise ao projeto de lei em discussão, foi solicitado por essa comissão, por meio do ofício, o encaminhamento de eventual impacto orçamentário e financeiro. Em resposta, o setor da contabilidade do Poder Executivo indicou que, segundo o parecer e resposta da Secretaria responsável, não haverá despesas orçamentárias, recursos ordinários livres para a aplicação do projeto de lei proposto. Dessa forma, não ocorrendo impacto orçamentário e financeiro para o município de Tijucas do Sul. Bem assim, indicou que, caso o município receba recursos por meio de convênios ou transferências voluntárias, serão recursos vinculados, não afetando as fontes livres do município. Assim, verifica-se que o projeto não gera impacto orçamentário e financeiro imediato, encontrando-se adequado às normas de finanças públicas e às diretrizes de responsabilidade fiscal. Conclusão. Desse modo, considerando os fundamentos ora expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, exara parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 40, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Presidente José Bueno, secretário Sidney José Lima e relatora Sandra de Fátima Andrade. Coloco em segunda discussão. Bom, a criação do Conselho, acho que do Trânsito, é interessante porque a gente está percebendo que nossa cidade está crescendo, a quantidade de carro também. A gente vê, provavelmente a maioria dos colegas vereadores e vereadora, a gente vê a questão aí do pedido, às vezes, da população de fazer, às vezes, a via única, né? Então, a questão dos próprios estacionamentos somente ser de um lado da via, para que possa ter mais a mobilidade, qual foi comentado aqui em uma das sabatinas, que também eu acho importante, juntamente a isso, a criação do fundo, uma vez que a gente já tem aí sinalizado do DETRAN 370 mil
para a gente fazer sinalização em nosso município, qual, através do Conselho, com toda certeza, vai ser bem melhor elaborado um plano de sinalização dentro do município de Tijucas do Sul. E também a gente pensar a questão da gente verificar junto à Polícia Rodoviária Federal, qual se encontra instalada no município de Tijucas do Sul, para eventuais recursos aí que venham através das multas que são aplicadas aos cidadãos que por lá passam. Esse projeto da criação do Conselho e Fundo traz essa questão também da educação do trânsito, né? Então, o Conselho poderá deliberar ações, projetos e programas com atuação aí direta nas escolas, com a população, com os grupos, porque nós precisamos também que a gente mostre para as nossas crianças e para a nossa população sobre a educação do trânsito. E também da organização, conforme o vereador Ricardo já falou, da organização do nosso trânsito. Nosso município está crescendo e a gente precisa ter demandas sobre isso. A criação do fundo, né, traz aí essa questão de captar recursos também, né, tanto do governo estadual e federal, para a gente poder aí trazer normas e também questões aí do trânsito do nosso município de Tijucas do Sul, uma melhor organização com recursos, né, vindo da União e do Estado. O município gasta menos, então o fundo é para isso. Muitas vezes os recursos são fundo a fundo. E o Conselho também dá essa questão da paridade, da sociedade civil organizada e do governo discutir políticas públicas para a melhoria do trânsito do nosso município. Coloque em votação o referido projeto. Aprovado. 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 Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, a apresentação dos pareceres, segunda discussão e votação do projeto de lei número 42 de 2025 do Poder Executivo, que ratifica o protocolo de intenções firmados entre o Estado do Paraná e os municípios do Estado do Paraná, subscritores, com a finalidade de formalizar a constituição de adequação do Consórcio Intergestores Paraná Saúde, CIPS, aos termos do regime previsto na Lei Federal número 11.107 de 2005 e sua regulamentação, voltado ao desenvolvimento das ações na área da assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Solicito a leitura dos pareceres. Parecer número 104/2025, da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise ao projeto de lei número 42/2025, verifica que a proposição atende aos requisitos formais, legais e constitucionais, uma vez que encontra respaldo no artigo 30, inciso 1, da Constituição Federal, que confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Observa o disposto no artigo 17, inciso 1, da Constituição Estadual, que assegura aos municípios a autonomia para a organização administrativa e participação em consórcios, respeito ao artigo 8º da Lei Orgânica Municipal, que autoriza o município a associar-se a outros entes da federação para a realização de objetivos de interesse comum, e ainda cumpre as exigências da Lei Federal número 11.107 de 2005 e de seu regulamento, decreto número 6.017 de 2007, que disciplina a constituição e o funcionamento dos consórcios públicos. Portanto, não se vislumbra obediências de ordem constitucional ou legal à tramitação da matéria. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, a comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei número 42, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Klakoski e relator Adilson Luiz de Oliveira. Parecer número 105/2025, da Comissão de Administração e Serviços Públicos. Fundamentação. A Comissão de Administração e Serviços Públicos, ao analisar o mérito do projeto de lei número 42/2025, reconhece a importância da matéria, considerando que o Consórcio Intergestores Paraná Saúde, CIPS, já atua há mais de 25 anos na aquisição, armazenagem e distribuição de medicamentos e insumos de saúde para os municípios do Estado, trazendo economia, eficiência e maior regularidade no fornecimento.
A ratificação do novo protocolo de intenções decorre da necessidade de adequação do CIPES à legislação vigente ao termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público Estadual, o que garantirá segurança jurídica e continuidade nas ações já desempenhadas pelo consórcio. Destaca-se que a manutenção do município como ente consorciado é medida essencial para a continuidade do fornecimento de medicamentos, da atenção básica, evitando prejuízos graves à saúde pública local. Conclusão. Diante do exposto, essa comissão opina favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 42/2025 do Poder Executivo. É o parecer. Presidente João Guilherme Camargo, secretário Pedro Luiz da Rocha e relatora Sandra de Fátima Andrade. Parecer número 106/2025, da Comissão de Finanças e Orçamento. Fundamentação. A Comissão de Finanças e Orçamento encaminhou ao Poder Executivo o ofício número 12/2025, solicitando manifestação acerca de eventual impacto financeiro decorrente da aprovação do presente projeto. Em resposta, o setor de contabilidade informou que, tratando-se de ratificação do protocolo de intenções do consórcio Intergestores Paraná Saúde CIPES, não haverá a criação de novas despesas para o município, de modo que não se verifica impacto orçamentário financeiro adicional. Ressalta-se ainda que as eventuais despesas decorrentes da participação do município no consórcio já se encontram previstas na legislação orçamentária vigente. Conclusão. Desse modo, considerando os fundamentos ora expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, exara parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 42, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Presidente Jussiel Bueno, secretário Sidney José de Lima e relatora Sandra de Fátima Andrade. Coloco em segunda discussão. Esse é um projeto que, a cada período, aí, ele vem para esta casa para ser apreciado. É uma ratificação, em outras palavras, está reafirmando o interesse do município em participar do consórcio, o qual é de suma importância, principalmente na aquisição de medicamentos. Quando a gente faz essa compra aí através do consórcio, além de conseguir aí um preço mais acessível, ainda a questão de você não ficar sem o medicamento, porque como é comprado em quantidade, tem toda uma logística diferente. Então, é algo que já tem uma previsão legal no nosso município, mas por uma exigência do consórcio, a cada período aí de 2 a 3 anos, ele vem para a gente estar fazendo essa ratificação, demonstrando o interesse de continuar participando. Coloco em segunda votação. Aprovado. 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 Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, apresentação de emenda, primeira discussão ao projeto de lei número 34/2025 do Poder Legislativo, que altera a lei número 782/2021 para incluir o programa Bolsa Atleta no PCD no município de Tijucas do Sul, Paraná. Solicito a leitura da emenda. Proposta de emenda número 16, de 4 de setembro de 2025, ao projeto número 34, de 28 de agosto de 2025. A presente emenda modificada tem por objetivo alterar o artigo 7º do projeto de lei número 34 de 2025, para que a vigência da norma se dê a partir do exercício financeiro de 2026. A medida se faz necessária em razão da obrigatoriedade de previsão orçamentária, uma vez que a criação do programa Bolsa Atleta PCD implica em despesas públicas que precisam estar devidamente contempladas na Lei Orçamentária Anual, LOA, e em consonância com o Plano Plurianual, PPA, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Dessa forma, assegura-se a legalidade, a responsabilidade fiscal e a viabilidade financeira da execução do programa, garantindo que o município possa implementar a política pública de forma adequada, planejada e sem prejuízo ao equilíbrio das contas públicas. Vereador Sidney José de Lima. Coloco em primeira discussão o referido projeto e a emenda apresentada. Essa emenda ela se faz necessário até para tirar qualquer tipo de vício de legalidade, porque por mais que a gente tenha uma lei que trata
do auxílio, mas nessa categoria PCD a gente não tem. Então, o que se sugere é que seja incluído nas leis orçamentárias, que inclusive está tramitando nesse momento nesta casa, e que a vigência da lei possa começar aí a partir de janeiro de 2026, que está aí, falta menos de 3 meses, e também a gente possa estar prevendo aí um valor para ser aplicado, né, nesse programa, porque não basta você ter a lei ali se você não tiver a aplicabilidade. E também respeitando ali a lei de responsabilidade fiscal, que nos traz que, para um projeto ser legal, ele tem que ter o impacto financeiro, mas mais do que isso, ele tem que ter uma previsão de orçamento já para o exercício financeiro seguinte. A emenda, como o vereador já explicou, dá vigência para 2026, e o projeto de lei de nossa autoria aqui do Legislativo, ele também dá essa questão da efetivação dos direitos, novamente, da questão da inclusão, porque nós tínhamos o Bolsa Atleta, mas não tínhamos a modalidade PCD. Então, isso vem considerar artigos importantes que foram modificados e que vai dar aí o acesso aos nossos atletas, que temos atletas no município PCD, e que vai ser bastante importante na ajuda de custo nos projetos que eles executam. Ainda na ordem do dia, primeira discussão do projeto de lei número 33/2025 do Poder Legislativo, que denomina a estrada Amadeus de Paula Ferreira na localidade do Rio do Fojo. O projeto está em discussão. Essa estrada é uma das poucas estradas que temos na nossa comunidade hoje sem nome. Já falamos tantas vezes aí em várias nomeações da importância hoje do nome de rua, né, para os dias atuais, né? Não é só a questão de nomear, mas também não deixa de ser uma oportunidade de nós homenagear pessoas, né? E seu Amadeus, ele era meu sogro, e uma pessoa que, em questão de rua, ele merecia essa homenagem, uma pessoa que zelava muito. Quem conheceu ele vivia roçando aquelas estradas, tapando buraco. Inclusive, com o meu falecido avô, que já teve uma homenagem, foi pioneiro na região, abrindo nossa estrada a cavalo, né? Arado de cavalo. Então, eu acredito que é uma oportunidade muito importante de a gente deixar o nome dele cravado na história aí da nossa região, hein? Esse projeto aí, embora seja aí talvez até uma necessidade, né? Mas eu digo que, além disso, vereador Cigano, parabenizo aí pela proposição desse projeto, tendo em vista que o teu sogro, o Amadeus, né, eu conheci muito bem, e quando você fala dessas próprias estradas, alguns anos atrás, aí, em torno de 38, 40 anos, essas estradas nem existiam. Eu sou testemunha disso, ainda quando muito jovem, mas recordo muito bem, e que até comentei com a minha família, quando ele lá foi um dos produtores daquela região que já acreditava, talvez, no que nós temos hoje aí ser a capital do orgânico, e ele nessa época lá, ele já fez uma tentativa de uma produção de pimentão, né? E produziu muito pimentão. Meu pai era o único da região que tinha ali um caminhão, e ele fez lá, eu me recordo muito bem, fez todo o transporte dessa colheita, durante toda a colheita ali, a qual ele veio em seguida não dar continuidade, mas foi uma tentativa ali, e eu acho que após isso outras pessoas aí tiveram êxito ali na sua produção. Então, parabenizo aí pela proposição. Eu acho que é muito importante, às vezes, não por ser da sua família, mas a gente faz para tantas outras famílias e acaba esquecendo, às vezes, da nossa. Então, é muito importante essa lembrança aí do teu sogro, é uma pessoa que eu conheci muito bem, e parabéns aí pelo projeto. Ainda na ordem do dia, primeira discussão do projeto de lei número 35/2025 do Poder Legislativo, que reconhece servidão de passagem e das outras providências. O projeto está em discussão.
Essa estrada de servidão de passagem, na verdade, quando a rua não consegue ter a metragem suficiente para nominar como rua, aí a gente denomina como servidão de passagem. Porque é uma rua mais estreita, não dá a metragem suficiente exigida por lei. Então, como o vereador Cigano mesmo mencionou, tem várias ruas no nosso município que existe a necessidade ainda de nomear como rua e outras que não se enquadram como rua. Mas existe a necessidade de nomear como servidão de passagem porque está tendo bastante dificuldade dos entregadores de aplicativo e tantas outras coisas que acontecem, que eles estão se batendo por não ter um nome de rua. Então, isso daí aos poucos nós vamos colocar em ordem no município, se Deus quiser. Então, passamos agora para a palavra livre. Começamos com o Sidney, cede sequência. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, demais presentes nesta casa e que nos acompanham aí pelas redes sociais. Gostaria de aproveitar a palavra livre de hoje para destacar um tema aí muito importante neste mês de setembro, que é o mês de valorização à vida. Tinha até escrito aqui, mas não vou ler. Vou falar aquilo que eu penso, trabalhei bastante nesses últimos anos em relação à saúde mental, à importância da valorização da vida. Inclusive tem até um projeto aí, cujo nome Toda a Vida Importa. E a mensagem que eu gostaria de deixar hoje é que possamos realmente valorizar a vida, não só a nossa, mas a dos nossos colegas, a dos nossos familiares. E como é que a gente faz isso? Ouvindo, não julgando, dando aquela palavra de apoio, aquela palavra de incentivo, porque só a pessoa às vezes está passando por um problema, por uma dificuldade, que sente aquilo. E a gente, na qualidade, às vezes, de colega de trabalho, de familiar, tem ali a obrigatoriedade de ajudar essa pessoa, usando sempre da empatia. Eu sei que às vezes é difícil, a gente está num dia ruim, você está nervoso, mas vamos procurar aí sempre pedir a Deus para que cada dia a gente possa ser uma pessoa melhor para a gente, para a família, para os amigos, escutando. E esse é um tema muito importante. Tem muitas pessoas que não gostam de falar na prevenção ao suicídio, né? É algo que os profissionais da área, uns falam que deve falar, outros falam que não deve falar. Eu, como não sou da área, prefiro não entrar nesse mérito. Mas eu gostaria de falar da valorização da vida, que é o nosso dia a dia com os nossos colegas, e a gente não levar nada para o coração. Às vezes o colega de trabalho tem uma ideia diferente da gente, a gente procurar respeitar e entender. Eu sei que às vezes é difícil, mas conta T5, pede a Deus aí que vai te iluminar, e vamos ser a diferença aí na vida dos nossos familiares, dos nossos amigos aí, não só nesse mês de setembro, mas por todo o ano, mas esse mês em específico é o mês aí do Setembro Amarelo, que traz esse título aí da valorização à vida. Então, seria isso, e uma boa noite a todos. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora, público presente, a quem nos assiste pelas redes sociais. Essa semana é uma semana muito importante, assim, né? Nós entramos agora no 9º mês da nossa legislatura, e quero destacar aqui a importância, né, de nós, os vereadores, trabalhando aí de uma forma coletiva, unida, e isso demonstra de que junto nós somos fortes, né? Eu quero destacar aqui e agradecer aí aos colegas vereadores ali, a Sandra, o Luiz, o Juliano, a qual fomos contemplados essa semana com a emenda impositiva ali do deputado Geraldo Mendes, né? Foram quase 2 milhões de recursos, aí, recursos que trarão muitos benefícios aí para o nosso município. Então, agradecer aí de coração o deputado Geraldo Mendes, a qual atendeu esse nosso pedido aí, né? Nós de 4 vereadores, que em conjunto fizemos lá
alguns pedidos e o deputado nos atendeu. Também aí de maneira especial, agradecer aí ao trabalho também do deputado federal Aliel Machado. Nessa mesma viagem a Brasília, eu e a Sandra fomos ao gabinete dele também, solicitamos recursos, né, através das emendas em positiva, que deve vir logo na sequência também, mas nos últimos dias também ele nos informou, né, que através do PAC, o qual o município cadastrou, também fomos contemplados com quase 4 milhões de reais para a construção de uma CEMEI aqui na comunidade da Lagoa, né. Isso é um recurso aí do governo federal, né, através do PAC. A gente sabe que é um recurso que não depende somente do deputado, mas aqueles deputados que formam a base do governo têm, com certeza, alguns privilégios e são atendidos ali os seus pedidos. E esse foi um pedido que nós levamos também, deixamos o protocolo também para o deputado Aliel Machado. Ele acompanhou o trâmite até ao MEC e essa semana fomos aí agraciados com essa boa notícia. Então, parabéns aí também e muito obrigado ao deputado Aliel Machado, né, e a toda a nossa equipe aí de amigos também, porque não foram somente o Ministério, mas a importância do nosso pedido, dos nossos assessores que também trabalham no dia a dia para que essas coisas aconteçam no município. Então, muito obrigado aí a todos os envolvidos e uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos e a todas que nos acompanham através das redes sociais, ao público presente, colegas vereadores, vereadora, que em especial ao nosso amigo Josmar, que está aqui conosco, nosso ex-vereador. É bom parabenizar a todos aí que estão conseguindo trazer os recursos, né, através dos seus deputados, através lá da nossa bancada paraense, que vem trabalhando muito forte junto com o nosso governador. Também falar aqui que no dia 2, agora, a gente teve o despacho número 203 da SEAB, Secretaria de Agricultura. A gente já teve o termo de parceria para a gente formalizar o convênio aí de 15 milhões que veio aí para a estrada do Campestre, que foram aí uma batalha aí junto ao deputado Toninho Vancher, o Alisson Vancher, qual com toda certeza vai trazer benefícios a nosso município e sem contrapartida. Já no próprio documento já diz que não precisa da contrapartida, ou seja, o recurso aí a fundo perdido. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: eu acho que muito aqui do trabalho e da corrida de todos os colegas vereadores, da vereadora também, de todos os deputados que mandam o recurso para a gente tem que agradecer e mandar os parabéns, principalmente lá na Secretaria de Administração, na parte de convênios, na parte de licitação, o qual esse trabalho está sendo muito bem feito. Aí mandar os parabéns ao Aldelar e toda a sua equipe, também o Fernando e toda a sua equipe, que não basta somente a gente correr atrás aí dos recursos, basta a gente ter alguém que trabalhe para que cadastre, mande todo o documento, seja em todas as secretarias, não quero falhar com nenhuma, o urbanismo também tem sua parte, com todos o pessoal técnico, enfim. A gente sabe que hoje a gestão está trabalhando de uma forma que a gente possa entregar aí os recursos que estão vindo aqui de todos os deputados, todos os vereadores, para que a gente possa entregar da melhor forma para a comunidade tijuquense, que é isso que Tijucas merece. Tijucas merece sempre muitas mais obras, muito mais benefícios, para que a gente possa ter aí uma condição melhor de todos. Seria isso, meu muito obrigado, boa noite. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, a todos que acompanham nós pelas redes sociais, a todos os presidentes dessa casa, assessores, meu colega de partido, Tute, boa noite especial aí pela presença aí na nossa casa.
vou pegar o gancho da palavra do vereador e dar parabéns aos vereadores, aos deputados, né, pelos recursos dos municípios, né, a parte administrativa também, né, que também estão sempre antenados e cadastrando e licitando. Então, tem todo um corpo técnico por trás, mas os vereadores aqui estão todos empenhados, todos correndo atrás de recursos e, como falamos no começo do ano, até numa palavra minha, eu falei, volto a repetir, que teve uma pessoa que falou que nós fomos passear para Brasília. Então, eu falei que ia aparecer muitos frutos, está começando a aparecer e bastante. Aí já são 2 milhões, né? Então, foi uma fala muito infeliz, né? Da pessoa que criticou nós fomos em Brasília passear. Também, falando em obras, pedi um pouco de paciência aos moradores da comunidade de Matulão, que na semana iniciou-se os trabalhos da implantação do novo sistema de água do Matulão, e toda a obra gera transtorno. Eu já estive acompanhando a obra hoje, tem as ruas lá que são muito estreitas e, infelizmente, contamina toda a rua. Você faz a valeta para a instalação dos canos e a rua fica completamente contaminada. Então, tenha um pouco de paciência. Claro que quando chover vai ter transtorno, mas já foi combinado com o prefeito, toda a rua feito encanamento, já em seguida vai ser feita a manutenção com ensabramento de volta, vai gerar um bom custo para o município, mas até que enfim saiu esse sistema aí que a comunidade estava aguardando. Seria isso, um bom final de semana a todos, que Deus abençoe. Boa noite a todos, os demais dessa casa, boa noite a todos os vereadores. Eu quero parabenizar o funcionamento da Câmara, que nossa população está agradecendo, que a nossa Câmara está sempre indo em frente, trabalhamos unidos em todos os vereadores. A população sempre está falando que esses ataques que tem contra a Câmara é de costume. Isso aí não é para os nossos presidentes, nossos vereadores tomarem a frente, aí que deixe que fale mal da Câmara, que enquanto estão falando mal da Câmara, nós, os vereadores, estamos trabalhando pelo bem da população. Os vereadores estão todos de parabéns e a Câmara está funcionando muito bonito, o nosso município está de parabéns e a população está mandando, por mim, um parabéns para a nossa Câmara de Vereadores. Seria isso, uma boa noite a todos. Boa noite, vereadores, boa noite, presidente, boa noite, vereadora. Boa noite ao público presente, boa noite aos assessores, né? Boa noite ao ex-vereador Tucci. E que bom vê-lo aqui, sempre presente, né? Boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu queria fazer um complemento na fala do vereador Sidney, com relação à valorização da vida, a gente discutir essas questões de prevenção ao suicídio, né? Então, a gente, quando houve alguma coisa assim, de valorização da vida, amor à vida, a gente lembra do primeiro mandamento da lei de Deus, né? Amar ao teu próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, temos que ter amor próprio. E quando nós levantamos a cabeça, pensamos em Deus e pensamos no amor próprio, né? A gente valoriza a vida, né? Então, é uma questão que a gente tem que discutir bastante, né, e pensar nessa questão também dos mandamentos da lei de Deus. Eu gostaria de também falar com relação às emendas, né, que o deputado Geraldo Mendes mandou essa semana para nós aí. No caso, um fruto, né, das visitas que nós tivemos em Brasília, que nós levamos as demandas aos deputados, né, e é mais que 2 milhões, vai dar aproximadamente 2 milhões e 800 mil reais. Tem mais uma emenda que vai vir para o setor de obras também, né? Então, dar os parabéns ao deputado Geraldo Mendes, né, por esse empenho, por esse carinho que tem por Tijucas do Sul. E a gente, com os vereadores, a gente trabalhando em conjunto, a gente indo aos deputados, a gente vai nos ministérios, nas secretarias, a gente traz recursos para o município para que a vida do munícipe melhore, para ter uma qualidade de vida melhor aos nossos munícipes, né? Para essas obras acontecerem, né? A questão de pavimentação, a gente percebe que tem muitas localidades que necessitam, que é uma questão de saúde pública, porque o povo sofre com a poeira. Então, nós temos que trabalhar muito com relação a essas questões de pavimentação rural e urbana, né? E através de projetos, a gente vai conseguir mais recursos para mais pavimentação dentro do nosso município. Também, mais uma vez,
né, a moção que foi lida, né, com relação à morte da dona Laurinda, né, uma mulher muito inteligente. Você falou da questão, né, que ela veio da Angola, né? A história dela é muito bonita, né? E ela pertence também à família lá do Barreiro, dos quilombolas, né? Então, um pesar, né, as condolências da Câmara Municipal e de todos os vereadores a toda a família e amigos da dona Laurinda. Também essa semana foi bastante corrido, né? A gente teve várias reuniões com secretários, converso com secretários, converso com o prefeito, com o vice, né? E tudo isso nos garante um futuro melhor do trabalho do Legislativo. Então, a gente sempre empenhado em conjunto, vereadores, todo mundo junto, unidos, a gente consegue muita coisa para o nosso município e que dias melhores virão. Então, seria isso. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe e um bom final de semana. Boa noite a todos os presentes, boa noite a quem nos assiste pelas redes sociais, boa noite, presidente Adilson, vereadores. Gostaria de cumprimentar o ex-vereador Tucci, nosso amigo, os nossos assessores, os funcionários dessa casa e o pastor, que sempre vem fazer uma oração aqui para nós e lembrar quanto Deus é importante na nossa vida. Hoje, iniciando a palavra sobre o Setembro Amarelo, que traz aí a questão da luta pela vida, e o quanto isso é importante no nosso dia a dia e impacto na vida das pessoas, né? Como os vereadores aqui já falaram, toda vida é importante e salvar uma vida é a nossa missão. Buscar cada vida é importante. Então, às vezes, uma palavra amiga, um momento de conforto, um desabafo salva uma vida. Então, neste mês, vamos trabalhar aí nessa conscientização, buscando esse trabalho de prevenção junto à comunidade, junto à população, e sabemos do impacto que o Covid trouxe na vida das pessoas, e isso impacta até hoje, né, nas questões de vulnerabilidade, de saúde mental, de risco social. Então, que este mês seja um mês bastante importante e que nós buscamos juntos aí projetos eficazes que realmente tragam impacto aí para a nossa população. Também um agradecimento aos deputados, tenho 2 deputados para agradecer, juntamente aí, como o vereador Jussiel falou, Jussiel, o Luiz e o vereador Juliano e eu fomos contemplados aí com a emenda parlamentar no valor de R$2 milhões e mais uma pá carregadeira no valor de R$740 mil. Então, bastante importante, como o Luiz falou, quase R$3 milhões, que vão aí trazer benefícios para a nossa população. Sabemos da extensão do nosso município, na questão aí das máquinas agrícolas, né, das máquinas viárias, e também no transporte escolar, porque uma das emendas é para o transporte escolar. Então, agradecer ao deputado Geraldo Mendes, que fomos a Brasília, levamos o pedido em mão, juntamente com os demais vereadores, e fomos aí agora contemplados com esse recurso que vai ajudar muito o nosso município. Também quero agradecer à deputada Leandre, que destinou a emenda para a saúde, no valor de R$200 mil, que trará aí para a atenção primária aí bastante benefício, e a gente precisa de muito recurso na área de saúde. Para fazer os trabalhos de prevenção, conscientização, precisa de recurso. Então, a deputada Leandre destinou aí R$200 mil, e também um carro para o social, no valor de R$120 mil, que está na CECID. Quero agradecer ao Adelar, que foi quem movimentou o convênio, também junto lá da pessoal da CECID. Então, aí vamos ser contemplados também com um veículo aí da deputada Leandre. Então, muito obrigado aos deputados. Isso é fruto do nosso trabalho, das nossas viagens em busca de recurso. Nada é em vão. E nós sempre fomos com um objetivo, e esse era o nosso objetivo, de trazer recurso para o nosso município. Quero mandar um abraço para o nosso presidente, um abraço do vereador Cigano, que pediu para lembrar. Nosso presidente hoje não está, mas o Adilson aí fez um papel muito bem, né, do presidente. Então, um abraço, Juliano. Esperamos você aí na semana que vem. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada e um bom final de semana a todos. Bom, uma boa noite ao público que nos assiste pelas redes sociais. Uma boa noite de novo a todos os presentes. Como todos falaram sobre as emendas, né, graças a Deus que começou a chegar as emendas. E nós temos que agradecer mesmo os deputados. Hoje tive a notícia de que nós conseguimos mais uma van para a Secretaria de Esporte, um carro para a saúde, para que vai ser enviado para a unidade de saúde da Lagoinha, e também mais R$50 mil
que vai ser para compra de imóveis. Então os deputados estão fazendo a parte deles. Se nós fazemos a nossa, os deputados fazem a deles. Por isso que é muito importante a gente ter essa parceria com os deputados, né? Porque as emendas só vêm através do deputado. Então não adianta, a gente vai ter que correr atrás deles e eles vão ter que sempre ajudar nós, né, do município pequeno. Então, mas graças a Deus que essa parceria com os deputados parceiros do município está dando resultado. Quero aqui também falar um pouquinho sobre Toda a Vida Importa, como o vereador Sidney mencionou. A gente muitas das vezes passa por uma situação difícil da vida. Eu já passei momentos assim de extrema dificuldade, achando que não tinha mais jeito, que era o fundo do poço. Mas sempre há uma esperança. Se quando a gente pensa que não tem mais jeito para a gente, já pensei várias vezes no pior, mas a gente sempre tem que pensar que por mais pior que a gente esteja, existe pessoa que precisa da gente. Existem pessoas que estão olhando para a gente. Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar com políticas públicas, como o vereador Sidney falou, toda a vida importa. Não é pensando o pior, sempre pensando que as coisas ruins da nossa vida vai passar. E dias melhores virão. A gente nunca pode perder a esperança de dias melhores. A única coisa que a gente nunca pode esquecer, que a gente sempre é dependente de Deus. A gente nunca vai sair de uma situação sozinho se Deus não agir. Independente do credo religioso, a gente sabe que existe um Deus todo-poderoso acima de todas as coisas, que é Ele que tem o poder, é Ele que consegue mudar o quadro da nossa vida, é Ele que consegue mudar a nossa situação. Então, e muitas das vezes a gente fica numa situação desesperadora, vou dizer assim, é por falta de crer e de buscar a Deus. Se a gente crer que existe um ser superior, que tem todo o poder e que vela pelas nossas vidas, que nos ama, a gente não vai chegar num extremo de achar que a gente não vale mais nada. A gente tem valor, e esse valor é caro. Tão caro que Deus deu o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Então a gente nunca está sozinho. A gente vê tantos casos de suicídio que aconteceu, graças a Deus já faz algum bom tempo, e tomara que não aconteça mais, mas essas pessoas chegam no extremo que ela acha que a vida já não tem mais jeito, que ninguém o ama, e ela própria não se ama. Mas por mais que ela própria não se ama, existe um Deus que ainda ama. E para tudo existe uma saída. Então que não vamos nos desesperar, vamos ter sempre a esperança que dias melhores virão. Quero também mandar um abraço para o Juliano, que com certeza está assistindo nós aí. Nós esperávamos que ele estivesse na sessão, mas infelizmente ele está aí em recuperação. Mas a semana que vem eu tenho certeza que ele vai estar por aqui e vai dar continuidade dos trabalhos. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 11 de setembro, às 18 horas. E convido a todos para participar da nossa sessão aqui na Câmara. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe.